Paz do Senhor, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos falar sobre a lição 3, que é o Código da Ética de Cristo. O nosso texto de referência fica em Mateus 5, de 1 a 12, e diz assim: Quando Jesus viu aquela multidão, subiu em um monte e sentou-se. Os seus discípulos chegaram perto dele e ele começou a ensiná-los. Jesus disse: Felizes as pessoas que sabem quem são espiritualmente pobres, pois o reino do céu é delas. Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeitas. Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. Felizes as pessoas que têm o coração puro, pois elas verão a Deus. Felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como seus filhos. Felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus, pois o reino do céu é delas. Felizes são vocês quando os insultam, perseguem e dizem todo tipo de calúnia contra vocês por serem meus seguidores. Fiquem alegres e felizes, pois uma grande recompensa está guardada no céu para vocês, porque foi assim mesmo que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Este é o nosso texto de referência. Então, é uma parte do quê? Do Sermão do Monte que nós vamos falar hoje na nossa lição. O versículo do dia fica em Mateus 7, 12, que diz assim: Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Bom, vamos falar sobre o que hoje? Nós vamos falar sobre a ética de Cristo, que é na parte do Sermão do Monte, onde Deus coloca aí vários pontos de como nós devemos ter a nossa vida com Ele e com o nosso próximo. Introdução. O padrão de conduta ética no Novo Testamento tem seu início com o Sermão do Monte, onde Jesus discursa sobre diversos assuntos, mostrando que bem mais que meros conceitos, a ética cristã deve fazer parte do estilo de vida de seus seguidores, ou seja, dos seguidores de Jesus. O Sermão do Monte fala sobre diversos assuntos, tais como os sentimentos humanos, as atitudes humanas frente aos tesouros do mundo, ou seja, as coisas terrenas, bem como o proceder cristão diante da ira, do adultério, do perdão, de esmola, oração e o dever com o próximo. A expressão bem-aventurado, nós vamos aprender um pouquinho sobre entendendo as bem-aventuranças. Sugere o quê? Uma pessoa feliz. Uma satisfação concedida àqueles que experimentam a salvação. Jesus, no Sermão do Monte, mostra 8 motivos pelos quais as pessoas serão bem-aventuradas. Quem está com curiosidade, leia o Sermão do Monte, Mateus 5. Fala bastante coisa. Todas as 8 qualidades listadas formam o caráter daqueles que serão aceitos pelo rei como seus súditos e gozarão das promessas elencadas. Jesus, em seu discurso, fala sobre questões que atingem em cheio o ego e as vontades humanas. Jesus estabelece que o perdão ele é fundamental no convívio cristão. Então, tem que haver o perdão para as coisas andarem, para as coisas irem para frente. As nossas atitudes, que as nossas atitudes falem mais alto que a nossa pregação e que operações miraculosas não garantem salvação de ninguém. Então, tá falando o que aqui? Tá falando que
O perdão é algo fundamental no convívio. Não adianta a gente pregar, não adianta acontecer milagres, né? Operações milagrosas, né? Não adianta se não houver o perdão. Tá falando aqui, ó, a pregação e operações miraculosas não garantem a salvação de ninguém. Né? A Bíblia fala, né, que muitos naquele dia chegarão e vão falar: Senhor, em teu nome eu fiz, Senhor, em teu nome eu expulsei, Senhor, 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 Senhor. E o Senhor falar o quê? Apartai-vos de mim, porque eu não conheço vocês. Jesus adverte ainda contra a avareza e a ansiedade, contrastando a natureza temporal e incerta do tesouro terreno com o tesouro celeste que é permanente. Ou seja, as coisas aqui na terra não são permanentes. Os tesouros, ou seja, as coisas materiais, tudo aqui na terra é algo passageiro. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. E as coisas que são o que? Permanentes, as coisas que são eternas, são as coisas celestes. Para quem não sabe, a avareza é o apego excessivo ao dinheiro. Então tá falando aqui que Jesus adverte contra isso. Adverte que nós somos apegados aos tesouros terrenos. Nós temos que ser apegados às coisas do céu, às coisas celestes, às coisas que serão eternas para nossas vidas. A ética do reino na oração do Pai Nosso. Todo mundo acredita que conheça a oração do Pai Nosso. Então, uma das orações mundialmente conhecidas é a oração do Pai Nosso. Em seu conteúdo, Jesus estabelece algumas verdades espirituais e teológicas que devem ter a oração de seus discípulos. A nossa oração. Deus coloca aí diretrizes, ou seja, caminhos, ele mostra a direção tudo que deve ter na oração. A oração do Pai Nosso nos mostra um Deus mais próximo. Por quê? Quando Jesus ele começa a orar, ele começa dizendo Abba Pai, que traduzido para a nossa língua significa papai ou paizinho, ou seja, um Deus próximo a nós, é o nosso Pai. Na cultura judaica, esse termo era usado apenas em círculos familiares, então por isso a proximidade. Através deste relacionamento com este Deus pessoal, com este Deus próximo, somos atraídos ao quê? A sua santidade, bem como a submissão na sua vontade, ou seja, fazer a vontade de Deus. É nesta intimidade que compreendemos que as leis divinas não são penosas, ou seja, não são pesadas, mas são vitais para o nosso bem e para uma vida próspera. Ou seja, quando nós temos intimidade com o Senhor, nós não vemos as coisas do Senhor, nós não vemos os trabalhos da igreja, nós não vemos aí a conduta que Deus tem para nós como algo pesado, como algo difícil de se cumprir, algo difícil de se fazer. Não, e aquilo vira rotina, aquilo vira algo que impregna na gente, aquilo que a gente vive aquilo como se fosse algo normal, algo corriqueiro, não é pesado pra gente. E o que acontece? A gente tem que entender que essas diretrizes do Senhor, isso tudo que o Senhor fala para nós, que Deus coloca pra gente seguir, são coisas que é para o nosso bem, vai fazer bem para a nossa alma, para o nosso espírito, para a nossa vida e na vida terrena também, porque faz com que nós que nós venhamos ter uma vida mais leve, uma vida onde a gente busca o nosso Pai para tudo. A oração e o perdão. Um dos pontos chaves da oração do Pai Nosso está registrado em Mateus 6,12, que diz assim: E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. O que está em questão aqui é que precisamos tratar os nossos devedores da mesma maneira que somos tratados por Deus, certo? Deus o quê? Deus nos perdoa, Deus nos dá chance, Deus nos ajuda e é assim que nós devemos tratar essas pessoas. O que está em questão aqui é que precisamos tratar nossos devedores da mesma maneira que somos tratados por Deus. A ética do reino estabelece que precisamos ter espírito de servos e que estejamos sempre prestes a demonstrar sentimentos que evidenciem que temos o caráter de Cristo em nossas vidas. Então é aquela história, tipo, eu tenho que tratar a pessoa como eu quero ser tratado. Se eu quero ser tratado bem, eu tenho que tratar as pessoas bem. Se eu quero ser tratado com amor, eu tenho que tratar as pessoas com amor. Reciprocidade, certo?
E aí, o que acontece? Aqui tá falando o quê? Que pra gente, nós temos que o quê? Mostrar Cristo em nossas vidas, o caráter de Cristo em nossas vidas. Então, é aquela que eu sempre falo. A gente pergunta, será que Deus faria assim? Será que Deus trataria dessa forma? Como que Deus lidaria com essa situação? Para que nós possamos ter esse caráter de Deus em nossas vidas. O perdão engrandece o ser humano, pois perdoar é abrir mão do nosso ego e desejo de vingança para permitir que a graça supere toda a culpa e erro. E aí a nossa vida anda, a nossa vida deslancha, a nossa vida vai, porque reter perdão, ter esse problema, faz com que tudo na nossa vida fique parado, tudo retido. As coisas não andam do jeito que tem que andar, as coisas não dão certo. Quando a gente não faz o perdão, não perdoa aquela pessoa ou aquela situação que fez mal para nós. Vivemos dias de muita preocupação, estresse, pressão em todas as áreas da nossa vida. Mas no Sermão do Monte, Jesus estabeleceu um código de conduta que ajudará a usufruir a vida de maneira plena e próspera. Então, ficaremos plenos. É sabido que vivemos numa sociedade escrava do quê? Do consumismo e do materialismo. Então, todo mundo quer ter tudo, todo mundo quer ter o melhor, quer ser o melhor, quer ter o melhor do que o outro, sempre. As pessoas trabalham para quê? Para consumir. E consomem para satisfazer o quê? A vontade do ser próprio, né? Do nosso ego. Para sermos melhores do que a outra pessoa, para ter mais, para ter melhor, para estar mais bonito, para estar mais arrumado, para ter o carro do ano, o celular do ano, enfim. Jesus, há mais de 2000 anos, já estava ensinando o antídoto para as pessoas viverem de maneira plena, sem perder a própria vida, em uma saga louca pelas conquistas. Porque a gente vê muita gente trabalhando igual louco, trabalha, para ter bastante dinheiro, para comprar bastante coisa, para ter o melhor, mas não tem uma vida plena, às vezes nem desfruta, às vezes nem usa tudo aquilo que tá comprando, que tá fazendo, enfim. Porque não tem tempo, porque sempre quer mais, sempre quer trabalhar para ter mais. O segredo, prestem atenção, o segredo é colocar Deus como prioridade em nossa vida. Buscar primeiro o quê? O reino dos céus. E as demais coisas vos serão acrescentadas. O problema atual é que muitas pessoas querem coisas não para a satisfação das suas necessidades básicas, mas sim para ostentação e deleite próprio. Vamos colocar assim, um exemplo. Você já tem um guarda-roupa cheio, explodido de roupa. Não cabe mais. Mas você quer ter mais. E mais. Lança, você compra. Lança, você compra. Lança, você compra. Tipo, um exemplo. Tenho 6 pares de sapatos. 6 pares de tênis. Mas lançou um. Não, mas eu quero ter. Não, eu preciso ter. Porque lançou. É lançamento. Eu preciso ter antes de todo mundo. Eu preciso. Isso vira uma loucura. Uma compulsão. Uma obsessão. Por sempre querer ter. Por sempre querer ser a mais. Por sempre querer buscar algo que às vezes você nem precisa. Nem precisa. Quem está dizendo isso? Em seu discurso, a estabelecer a ética do reino, Jesus recomenda não andar de maneira ansiosa. Então, aqui o tema é livrando da ansiedade. Não podemos andar ansiosos quanto ao comer, quanto ao vestir. Ele nos exorta a não nos preocuparmos com o dia de amanhã. Na Bíblia, o dia de amanhã pertence a Deus. Nós não temos como controlar a nossa vida. O termo grego utilizado é merinal, dando a ideia de mente dividida, sugerindo uma distração ou preocupação com algo. Para a psicologia, a ansiedade é uma reação natural do nosso corpo, gerando uma expectativa apreensiva com relação ao que está por vir. Infelizmente, muitas pessoas têm sofrido com doenças de natureza psíquica, ou seja, aqui, por não atentar para os preceitos do reino. O que Deus tenta mostrar pra gente aqui? Que tá tudo na Bíblia. Tá tudo aqui. Para nós termos uma vida satisfatória, uma vida plena, uma vida cheia de amor, cheia de alegria. Que Deus vai cuidar do nosso amanhã. Deus dá aquilo que nós precisamos. Nós precisamos entender que assim,
Deus nunca vai deixar nos faltar nada. Nós não precisamos nos preocupar com amanhã. Lógico, nós somos humanos, né? Igual fala aqui, que é algo natural do nosso corpo ter essa ansiedade do que está por vir, do que está por vir. Mas Deus mostra uma vida plena, Deus mostra como ter, Deus mostra como buscar, Deus mostra como não ter uma vida, tipo, cheia de coisas supérfluas, certo? Porque tudo vai ficar aqui. Nós não vamos levar nada daqui. Então, o que nós temos que buscar é o reino, as coisas do reino, as coisas que são espirituais, as coisas que são eternas. Lógico que nós não vamos viver na rua da amargura, sem nada, não é isso. Mas nós temos que ter limites, nós precisamos pensar naquilo que nós estamos fazendo. Será que realmente eu preciso comprar isso? Será que realmente eu preciso sofrer por querer isso? Será o que vai me trazer de bem isso? Será que ter um celular de última geração, o mais caro, o que vai agregar na minha vida? Será que eu tô precisando de outra coisa? Será que eu não posso ajudar alguém com esse valor? Alguém que tá realmente precisando? Então a gente tem que começar a pensar não só na gente, mas no nosso próximo. Eu tô com meu guarda-roupa cheio de roupa, tenho muito sapato, às vezes eu nem uso. Tá tudo aqui, parado. Doa para quem precisa. Se livra de tudo aquilo que está empacado na sua vida, de tudo aquilo que está parado. E na lição falou sobre o perdão. Nós temos que perdoar, nós temos que deixar as coisas fluírem, deixar ir. Trata as pessoas como quer você ser tratado. Se você quer ser perdoado, perdoe. Se você quer ser amado, ame. É assim que funciona. Aqui tá dizendo assim, ó, a ansiedade tem a ver com preocupação com o futuro, podendo este ser imediato ou mais distante. Pessoas que sofrem com transtornos de ansiedade, em geral, valorizam o possível perigo das situações e, por outro lado, desvalorizam-se frente às suas capacidades para lidar com situações ou resolvê-las. A ansiedade é diferente do medo. Enquanto o medo é uma resposta emocional a uma ameaça real, certo? Ou percebida no acontecimento que está ali agora. A ansiedade é uma resposta emocional da antecipação de uma possível ameaça futura. Você nem sabe se realmente vai acontecer aquilo, mas você está ansioso com aquilo. É tipo isso. Que pode ou não ser real. Para fugirmos deste transtorno, precisamos confiar inteiramente em Deus, ou seja, colocar Deus em primeiro lugar. Por quê? Porque Deus, em sua palavra, diz que Ele cuida do nosso futuro nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes. Caso a ansiedade esteja nos paralisando em nosso dia a dia, é necessário procurar a ajuda de um profissional, pois a ansiedade pode gerar o quê? Depressão, fobia, síndrome do pânico. Então, nós não podemos deixar chegar neste ponto. Se está sofrendo, se está alguma coisa muito difícil, procure ajuda. Não é vergonhoso procurar ajuda, é necessário para você ter uma vida boa, para você ter uma vida normal, uma vida feliz, certo? Conclusão. Jesus estabeleceu diretrizes, ou seja, caminhos, não apenas para uma época, e sim para todas as gerações. Então, o que nós aprendemos sempre, a Bíblia não é algo do passado. A Bíblia não é algo para aquele tempo. A Bíblia é para todos os tempos, é para todos os povos, é para todo mundo. A Bíblia nos ensina tudo o que nós precisamos. Nós é que às vezes não buscamos o suficiente, nós é que às vezes não buscamos a direção de Deus e acabamos sofrendo com o nosso erro. Se nós colocarmos Deus, isso eu falo para mim também, em primeiro lugar, se nós colocarmos Deus em primeiro lugar, as coisas não andam. Se a gente colocar Ele em primeiro lugar, tudo vai andar. Tudo vai andar. Nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar sempre, para que a nossa vida ande. Então, hoje, na lição, o que eu falo para vocês? Leiam Mateus 5, o Sermão do Monte. Aqui fala muita coisa, muita mesmo. Eu tenho certeza que cada linha vai ajudar a cada um de nós no nosso dia a dia a termos uma vida plena com Deus. Galera, o nosso momento de oração de hoje fala pra gente orar para que a cada dia sejamos discípulos genuínos de Cristo. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada, Senhor, por mais uma aula, Senhor. Muito obrigada por mais um momento aprendendo da Tua Palavra. Pai,
Neste momento, Senhor, eu te peço, Pai, para que o Senhor nos ajude, Senhor, a sermos discípulos genuínos do Senhor. Nos ajude, Pai, a colocarmos o Senhor em primeiro lugar. Nos ajude, Pai, a tratarmos as pessoas como nós queremos ser tratados. Nos ajude a perdoar, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a não sermos ansiosos, Senhor. Que nós possamos confiar em Ti, confiar que o Senhor cuida e que o Senhor não vai deixar nos faltar nada, Pai. Senhor, que nós venhamos colocar o Senhor em primeiro lugar, Pai, em nossas vidas, Senhor. Nos ajuda, Pai, a cada dia a sermos melhores, Senhor. Nos ajuda a cada dia a sermos, Senhor, melhores filhos para o Senhor, Pai. É que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus, amém. Galera, muito obrigada pela atenção de vocês. Qualquer dúvida é só perguntar, beleza? Até a próxima aula, bom domingo. Tchau, tchau. Paz do Senhor.